E esse outro casal aqui, o ex-casal? Quem são? Brad Pitt e Angelina Jolie. E se eu disser para vocês que esses dois casais não são quem vocês disseram que são? E se eu disser para vocês que as aparências enganam? E se eu disser para vocês que essa foto e a outra não representam essas pessoas, nem o casal Obama, nem Brad Pitt, nem Angelina Jolie? Se eu disser para vocês que são bonecos de cera, porque são isso, são bonecos de cera. Se você entra no museu de bonecos de cera, de longe você imagina que são pessoas, são vivos. Mas chegando perto, você vai percebendo que não passam de bonecos, são parecidos, mas não são quem de fato representam ser. Não tem vida. A igreja de Sardes se tornou como se fosse um museu, repleto de bonecos de cera, pessoas que pareciam vivas na sua comunhão com Deus, mas quando Jesus chegou perto daquela igreja e investigou aquela igreja, ele disse: não tem mais vida aí, estão mortos. Quando Jesus ele diz que os cristãos de Sardes tinham fama de vivos, é que na verdade, no passado, provavelmente aquela igreja era uma igreja viva, era uma igreja vibrante, tempos atrás. A igreja conseguiu uma fama, a igreja ela ficou conhecida por uma espiritualidade genuína, por sua fidelidade a Cristo, por seu compromisso bíblico lá no passado com Deus, com a propagação do Evangelho aos perdidos, sendo uma verdadeira agência do reino de Deus. O problema é que com o tempo aqueles irmãos foram se esfriando, ou foram permitindo a sonolência espiritual, a apatia tomar conta de suas vidas. E agora eles já não eram mais quem um dia eles foram. Quando Jesus ele menciona a fama da igreja de Sardes de ser viva, mas agora, na verdade, eram pessoas mortas, espiritualmente falando, na verdade o Senhor está fazendo um paralelo com a própria história da cidade de Sardes, ali na Ásia Menor. A igreja de Sardes era um reflexo da história da própria cidade na qual a igreja estava localizada. Por quê? Porque a cidade de Sardes era uma cidade famosa, era uma cidade que no passado foi uma cidade muito famosa, muito conhecida. A cidade de Sardes no passado foi uma cidade importante no mundo antigo, porque em 400 a.C., ela era a capital do reino da Lídia, ali na região da Anatólia, onde é hoje a Turquia. Sardes também era uma cidade conhecida por famosas histórias, como histórias da mitologia grega. O rei Midas, aquele mesmo que tinha uma lenda sobre ele, que ele transformava em tudo que ele tocava ouro, tudo que ele colocava a mão virava ouro. Midas tinha uma história em Sardes. Se acreditava na lenda ali que Midas tocou no rio de Sardes, e por isso Sardes era uma cidade que tinha um rio que cruzava a cidade, que tinha muito ouro. Era uma cidade rica, era uma cidade próspera no passado. A propósito, o que você conhece hoje em dia como moeda, em forma de dinheiro, foi criado em Sardes. Era uma cidade que tinha uma pujança muito grande, era uma cidade que tinha uma fama muito grande no seu passado. Era uma cidade que ficou famosa lá antes de Cristo. Mas na época de João, quando João escreveu o Apocalipse, escreveu essa carta à igreja que estava em Sardes, a cidade de Sardes já não era mais nem sombra do que ela foi no passado. Ela não tinha mais o brilho da glória que ela teve no passado. A riqueza, o poder, a glória da cidade de Sardes havia passado.
E foi isso que aconteceu também com a igreja. A igreja um dia também viveu uma fé genuína, uma espiritualidade verdadeira, fiel a Jesus Cristo, compromisso com o Senhor, mas agora já não era mais nem sombra do que tinha sido. Ficou a fama. As igrejas ainda conheciam a igreja de Sardes como uma igreja talvez grande, uma igreja com fama de viva, mas Jesus diz, isso já passou. Só ficou a fama, vocês já não são mais quem vocês eram. Os historiadores, eles dizem que nos arredores da cidade de Sardes havia uma necrópole, um cemitério com sepulturas de reis famosos que haviam morrido há um bom tempo, e esses reis tinham sido enterrados ali naquele cemitério. E de certa forma a congregação de Sardes representava bem aquele cemitério. Era uma igreja que tinha uma fama do passado, mas agora era uma congregação de mortos. Sardes não era mais uma igreja viva, como era no passado. Tinha nome de igreja que vivia, mas era só algo nominal. A vida cristã se esfriou, foi uma igreja que foi se tornando insensível, incapaz de reagir às coisas de Deus, foi se tornando dura, como o corpo de um defunto, que é frio, insensível e não reage aos estímulos externos. E Jesus aqui exorta e reprova aquela igreja por sua sonolência espiritual, por deixar a sua vida cristã ir se apagando. Jesus reprova aquela igreja por manter apenas a aparência, pela hipocrisia. A repreensão de Jesus deve ter chocado aquela igreja, deve ter caído como uma bomba nuclear na congregação da igreja de Sardes. Eu entendo que esse início da carta à igreja de Sardes é um grande alerta para nós hoje, para as igrejas de todos os lugares e de todos os tempos. Por quê? Porque é um perigo nós, igreja, é um perigo nós cristãos, no decorrer do tempo, começarmos a viver de aparência, permitirmos a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida cristã ir se apagando, a nossa vida espiritual ir entrando em hibernação, no estado de sonolência profunda em relação a Deus e às coisas do seu reino. É um risco que nós corremos, e Sardes entrou nesse estado profundo de letargia.